Esse conteúdo me fez pensar muito sobre o nosso mercado de infoprodutos, sobre como ele está crescendo, como a quantidade de concorrentes está aumentando e como cada vez vai ser mais difícil da gente achar um subnicho inexplorado, em que o nível de exigência para a qualidade do produto seja mais baixa. Então, cada vez mais a gente vai precisar ter produtos com um grande diferencial competitivo. E nesse conteúdo aqui eu vou simplificar o que é diferencial competitivo para você em 3 elementos, para ficar claro do como seguir, beleza? Vamos nessa. Um produto bom não vai adiantar ser só bom, ele tem que ter um grande diferencial competitivo. E tem diversas teorias sobre diferencial competitivo, tem gente que aprofunda seus estudos falando só sobre isso, e diversos autores vão encontrar diversos livros sobre o assunto. Mas se a gente for simplificar o diferencial competitivo e trazer ele para dentro do universo de infoprodutos, a minha leitura sobre isso é que a gente tem 3 maneiras de fazer o diferencial. E assim fica mais fácil a gente organizar a nossa cabeça em como atacar esse assunto de se diferenciar. Tá? Basicamente, vão ser esses 3. Qualidade, preço e mais um terceiro elemento que eu vou deixar para o fim, que ele vai estar totalmente correlacionado com o nosso universo de infoprodutos. Mas primeiro vamos atacar os 2 clássicos. Tá? Então, o diferencial competitivo pode ser em qualidade. O que é um diferencial em qualidade? A gente pode atacar a transformação que o curso vai fazer, que o infoproduto vai levar para a pessoa. A transformação ela pode ser mais veloz e maior, né? Então, trazer o resultado para a pessoa. Mais rápido ou mais resultado. Simples, beleza. A qualidade de entrega do conteúdo pode ser mais profunda, pode ter bastante material de apoio, pode ter minutagem no curso. Então, a entrega em si ser nível hard e absurdo. Isso pode ser um grande diferencial de qualidade e te destacar do mercado. A experiência do usuário dentro do seu curso, ela pode ser muito melhor. Ela pode ter um onboarding super qualificado, super bem feito, com atendimento 1-a-1, serviço de suporte para tirar dúvidas, com no máximo 24 horas de resposta, ou alguém sempre online ali para resolver. A navegabilidade dentro do curso e o design do produto ser muito intuitivo. Se a gente pensar um público mais velho, né, os seus 50 a mais, tem mais barreira com relação à tecnologia. Isso aqui, por exemplo, pode ser um diferencial muito grande. Um onboarding pra caramba, para o pessoal conseguir garantir ter o acesso e tudo mais, tem dificuldade de acessar onde está no link e tal, não sei o quê. E a experiência lá dentro ser muito fácil, muito usual, pode ser um grande diferencial de qualidade. Pode ter gamificação dentro do seu curso. Pô, se a pessoa tiver acesso todos os dias, ela vai ganhar alguma recompensa, se ela atingir tais resultados, pega o resultado macro, quebra ele em 4 etapas, em cada etapa ela vai ganhar algum bônus, alguma coisa se ela for atingindo. Pode ter um diferencial de tecnologia. Às vezes, por exemplo, um curso de maquiagem pode ter uma gravação, um monte de câmera com muito zoom, ou dentro de um curso pode ter uso de tecnologias com ferramentas lá dentro para diferenciar o produto, ou pode ter uma experiência em termos de tribo e comunidade, para exercer o pertencimento. Muitos produtos de comunidade, eles trazem esse diferencial. Diferente do produto de recorrência por si só, recorrência é um formato de pagamento, não necessariamente uma recorrência é um produto que vai trazer o elemento de comunidade como um diferencial, de pertencimento. Para ter esse pertencimento, você vai ter que trabalhar a sua tribo, você vai ter que trabalhar jargões, em diversos fatores que a gente pode entrar depois no outro conteúdo aqui. Então, a qualidade pode ser basicamente nesses 3 pontos. Na transformação, na entrega e na experiência. O que você vai fazer? Para você escolher no qual você vai diferenciar, você vai ter que entender se faz sentido para você fazer uma diferenciação em termos de qualidade e em qual desses pontos aqui vai fazer sentido para a sua audiência. Às vezes, focar os seus esforços na navegabilidade, no design do produto, não vai ser o grande diferencial. Talvez para um público mais jovem que tenha facilidade disso, você virar para eles e falar, meu produto é o mais fácil de navegar e tal. Eu nunca tive dificuldade, por que isso vai me agregar, certo? Então, para você identificar aonde que você vai escolher os seus esforços para diferenciação, isso vai depender muito da sua audiência e, lógico, também dos concorrentes. O que eles não estão fazendo, que é super importante para a sua audiência e que você vai conseguir se diferenciar em termos de qualidade nesse sentido. Depois, no final, eu vou abrir esse ponto e falar o que acontece na cabeça do lead quando você faz um diferencial por qualidade. Então, qualidade a gente pode melhorar ou a transformação, ou a entrega de conteúdo, ou a experiência, tá? Agora, o preço. Como é que a gente pode se diferenciar em preço? Basicamente, o preço para ser diferente dos outros. Então, você tem que entender qual que é o preço praticado no mercado. Se você praticar um preço igual, você já sabe que a sua diferenciação não vai ser em preço, tem que ser em qualidade ou no elemento que eu vou falar no final. Mas uma diferenciação de preço por um preço maior, o que ela vai trazer para o seu produto? Ela vai trazer uma sensação de status, de exclusividade. Eu tenho esse curso aqui, eu tenho esse produto,
Poucas pessoas têm isso, só quem tá jogando a Série A do mercado, só quem é o Bam consegue ter acesso a esse produto aqui, uma super mentoria ou o produto do melhor cara do mercado. Então, é exclusividade, né? Traz esse status. E um preço menor, ele tem um diferencial também, o diferencial da acessibilidade. Ele traz até essa sensação, né? Essa possibilidade de narrativa de trazer essa proposta da acessibilidade. Pô, meu produto ele é bom, ele é legal e tal, e eu tô fazendo ele no menor preço porque eu acredito, no menor preço do mercado porque eu acredito que todo mundo tem que ter acesso a esse conteúdo. Então, a gente pode ter um diferencial. Por enquanto, a gente já viu o diferencial por qualidade ou o diferencial por preço. O preço pode ser maior ou menor, a qualidade pode estar no resultado, ou na experiência, ou no conteúdo em si. E aí, como é que isso vai valer para basicamente todos os mercados? E agora, a gente vai para o último elemento, que ele vai ser o principal para a gente trabalhar a diferenciação dentro do mercado de infoprodutos, pensando em termos estratégicos. Esse elemento, eu chamo ele de metodologia envolta em narrativa. Basicamente, se a gente for resumir do resumo isso aqui, o seu curso ele precisa ter um método que tem uma boa história por trás. Simplificando é isso. E para entender mais a fundo, vamos quebrar método e narrativa em dois para conseguir explicar isso aqui de uma maneira que, creio eu, que vai ficar claro. O que a gente vai saber aqui é que, por mais que isso aqui esteja quebrado em dois, ele ainda é um ponto, porque não adianta essas duas coisas não estarem vinculadas. A narrativa vai ter que estar vinculada com a metodologia. Se isso não tiver, você vai ter um problema de sinergia narrativa e não vai funcionar como um diferencial para o seu produto. Isso não vai fazer você se destacar. Então, o que é metodologia? O que precisa ter? Basicamente, a metodologia precisa ter um passo a passo, uma jornada, né? São X etapas simples e macro do seu curso. Então, você vai pegar a sua transformação e vai quebrar ela em, normalmente, 3 a 5. Mas quando consegue quebrar em 3, é o ideal. Parece bem simples. A ideia é que quando você vai falar sobre o seu produto, ela perceba que existe um passo a passo fácil. Pô, eu consigo também. A metodologia, ela também tem que ter um formato de entrega definido. Ela tem que ter definido isso e claro para o usuário. O seu formato de entrega ele é ao vivo, ele é gravado, ele é presencial, ele é misto. Ele tem vídeos curtos, vídeos densos, acompanhamento. Então, pode estar dentro da sua metodologia, falar, cara, na minha metodologia, a gente trabalha com vídeos gravados super curtos e objetivos. E aí isso já traz um diferencial da sua metodologia. É desenvolvida assim. Ou pode ser o oposto. Na metodologia, a gente traz vídeos totalmente aprofundados em conteúdos que você não vai ver em nenhum lugar do mercado. Prepara para sentar na cadeira aí por sua 1 hora e fazer suas anotações, que isso vai fazer total diferença para você. Então tem que estar bem definido e bem claro qual é o seu formato de entrega. Com isso bem definido e é simples, um passo a passo, uma forma de entrega, a gente vem para a narrativa. E ela vai ter que estar envolvendo toda essa metodologia. Tudo que você está desenvolvendo na metodologia, as 3 etapas, qual é o formato, é gravado ou tal e tal, vai ter que estar misturado com a narrativa para que as coisas se justifiquem e tenha a sinergia de narrativa que eu estava falando. Então, o que é essa narrativa dentro da metodologia envolta narrativa? É importante dar procedência ao método. Como? Contando uma história do porquê e como ele nasceu, vinculando com a sua história pessoal, para trazer mais pessoalidade e um elemento de ser único, né? E quando é único, ele fica diferente. E quando você consegue fazer isso, dar uma história do porquê e como nasceu, e vincular isso com as etapas ou com a jornada de transformação, fica muito mais fácil da pessoa perceber a jornada de transformação, às vezes pela sua história que você passou, ou pela sua história que você fez outras pessoas passarem. É aquela coisa, ou você é o herói transformado, que vai falar para as pessoas, ó, se eu fiz, você consegue também, ou você é o mentor, que já fez várias pessoas se transformarem e passarem por aqui. Você conseguir contar para as pessoas e falar, pô, já fiz várias pessoas, no caso do mentor, já fiz várias pessoas passarem por etapa 1, 2 e 3. Que a pessoa consegue entender melhor de onde veio isso, certo? Você precisa não, né? Mas seria bom para você conseguir trazer a metodologia envolvendo narrativa, trazer singularidade para o seu método. E o que eu quero dizer com isso? Dar nomes para tudo, batizar tudo. Você vai ver os grandes players do mercado, todo mundo faz isso, né? Por exemplo, o Leandro Ladeira, um cara que eu admiro muito o trabalho, é a mandala dos anúncios dele. Ele criou um jeito de fazer anúncios, de explicar como criar anúncios e batizou aquilo. Então, ele deu um nome para uma ferramenta dele, né, junto com uma técnica. Então, para toda ferramenta que você for desenvolver, alguma técnica que você for desenvolver, cria um nome que faça sentido para aquela técnica. Mas, se você conseguir até fazer um nome que ele tenha a ver com a sua história e tudo mais, melhor.
Mas simples é dar nome às coisas. Quando você cria um nome, você começa a criar o seu universo narrativo. São aquelas suas palavras, seus jargões, as suas terminologias. Para quem é um aluno, está totalmente imerso. E aí quem é de fora e chega, começa a ver nas redes sociais, entender, pô, galera falando sobre tal ferramenta, se fosse no caso do ladrinha lá, mandala dos anúncios. O que é isso? A pessoa percebe que existe um universo qual a pessoa não pertence ainda. Então você começa a trazer uma singularidade. E se existe um universo qual a pessoa não pertence ainda, isso é diferente. Isso é diferente, é um diferencial competitivo, faz sentido? Então a gente precisa criar essa singularidade do método com esses nomes, com analogias, histórias que às vezes você passou na sua vida, que você consegue explicar o porquê que aquilo é importante. Você tem isso, usa e abusa desse elemento, sabe? Para trazer essa pessoalidade, essa singularidade, que criar cada vez um universo narrativo mais denso. Traz as novidades que você encontrou para dentro da sua metodologia. Conceitos e teorias com visões ou história do especialista, trazer isso para dentro do seu produto, do seu método. Então, se você desenvolveu uma teoria, seja porque você tem uma visão sobre alguma coisa, seja porque você tem um apreço sobre alguns assuntos diferentes, você misturou aquelas coisas lá, conta isso, trazendo da sua história, do porquê que isso aconteceu para você, porque isso vai ser único, vai ser singular, vai ser apenas seu. E se é apenas seu, isso é diferente dos outros. E aí você vai criando um diferencial competitivo. Tô pegando qual é que é a ideia. Depois a gente vem para um terceiro elemento da narrativa, que é basicamente a capa do livro, né? A gente fala, pô, naquela clássica, não julgue um livro pela capa. Por que as pessoas falam isso? Porque todo mundo julga um livro pela capa. É assim que é assim que funciona. Então, se você entende que esse é o comportamento natural das pessoas, então o que você vai fazer sobre isso? Você consegue ter a oportunidade de escolher qual que vai ser a primeira impressão das pessoas. E aí o ponto principal aqui é você escolher algo que tenha sinergia com tudo que você está fazendo. Pô, se meu diferencial competitivo, por exemplo, em termos de qualidade, eu vou fazer um uso de tecnologia absurdo e um design do produto absurdo, tudo super lindo e high-tech. Você muito provavelmente, na hora de pensar na capa do seu livro, que vai ser a sua identidade visual, o ambiente, a imagem pessoal, você não vai ser uma pessoa que usa só roupas confortáveis. E não, você vai ser uma pessoa que foca mais nessa identidade visual de qualidade, né? Roupas mais chiques, um ambiente mais bem produzido, uma identidade visual que remeta a cores mais luxuosas. Então, essa capa do livro, ela vai envelopar em termos estéticos tudo que você está criando. Então, antes de eu entrar no que é o resultado na cabeça do lead quando você faz cada uma dessas coisas, o importante é você conseguir pensar nesses elementos como parte de um todo. Eles têm que se conversar. Eu estava falando, não adianta você focar na qualidade em termos de design, estética, se a sua imagem pessoal, se o seu estilo, por você ser assim, não tem nada de errado, ele não conversar com isso. A ideia é você criar tudo com sinergia. Trazer sinergia da sua história para o seu método e da sua história, o seu método para suas escolhas de diferencial de qualidade e com isso escolher o seu diferencial de preço. E o que vai fazer sentido, como que você vai criar coisas que vão casar aí dentro. Qual vai ser o resultado na cabeça do lead quando você vai fazer o seu diferencial de preço? Se você escolher um diferencial de preço maior, o que vai acontecer? São duas possibilidades. Ou poucas pessoas vão ter acesso a isso, a pessoa vai pensar, pô, poucas pessoas vão ter acesso a isso, então isso vai um diferencial mesmo. Aquela sensação de exclusividade que eu tava falando. Tipo, mentorias, como a da Keila, com que a arroba dela aqui. Que, pô, a mentoria é super cara e high ticket. Então, pô, poucas pessoas vão ter acesso. Eu vou me diferenciar mesmo. Eu vou crescer meu negócio. Essa é a pegada. Ou pode ser quando você tá falando de alguém que já é um player já super conceituado no mercado, você pode colocar um preço super alto, se diferenciar por isso, e a percepção na cabeça do lead vai ser, pô, tem que pegar isso dessa pessoa, porque assim é garantido. Se eu pegar dessa pessoa aqui, que é o top do mercado, já tem muito mais história, muito mais tempo, então assim vai dar bom, vou no certo. Por exemplo, associado à credibilidade do especialista, que é o caso do Érico Rocha, foi o primeiro, o pioneiro, trazendo isso pro mercado, estourando, e consegue ter um high ticket, e a credibilidade dele dentro do mercado carrega isso, e a percepção das pessoas preciso pegar dessa pessoa, porque é garantido. Agora, se você for para um diferencial competitivo de preço menor, qual que é a percepção na cabeça do lead? Não posso ficar de fora. Geral vai querer isso aqui. Porque isso aqui, é bom, produto bom, é diferente,
todo mundo vai querer, então eu não posso ficar por fora. Isso clama por aquela ideia de movimento em massa, que eu estava comentando sobre trazer uma narrativa de acessibilidade. Então, narrativas de um movimento, a nova era do não sei o que, a nova era dos fisioterapeutas, como um exemplo, sei lá. Às vezes pode casar bem com isso aqui, não que se você usar essa questão de movimento não vai fazer sentido com um preço high ticket, mas é bem fácil de você fazer uma amarração de movimento quando o ticket é mais baixo. O resultado na cabeça do lead para um preço maior, basicamente é exclusividade, garantia e, né, de resultado, ou um preço menor vai ser é acessível, né? Eu não posso ficar de fora dessa. Todo mundo vai querer. Quando você faz um diferencial de qualidade, o que acontece? A pessoa vai falar, esse produto aqui é melhor que o dos outros. É melhor por causa disso, disso e disso. Quando você faz um diferencial da sua metodologia, o que a pessoa pensa? Esse negócio é pensado. Esse produto aqui é pensado, é estruturado. Então, não é qualquer coisa. Quando você faz um diferencial já voltado para a sua narrativa, para você amarrar sua metodologia dentro de uma narrativa, qual que é o resultado na cabeça da pessoa? Esse negócio é único. Então, se você consegue fazer um blend desses diferenciais, você vai ter que seu produto é único, é pensado e é melhor. E aí você vai escolher qual diferencial de preço que ele vai casar com isso. Eu vou trazer a argumentação da acessibilidade, ou vou trazer da exclusividade, ou da garantia de resultado. Para escolher, na verdade, a da garantia de resultado, vai depender do nível de credibilidade que você tem dentro do mercado. Nível de credibilidade especialista. Se for alguém com um nível de credibilidade lá em cima, fácil, legítimo, um especialista com legitimidade alta e facilmente perceptível, você pode já ir por essa pegada aqui. As pessoas vão meio que sentir isso. Cara, com esse cara é garantido. Se você não for, ou o especialista não for, alguém que já tem essa credibilidade tão contemplada dentro do mercado, você pode ir pensando, né, que você vai estar gerando essa sensação de exclusividade. Isso aqui eu vou estar num grupo mais exclusivo e mais tal. Então, pra gente resumir, basicamente, um mercado crescendo, mais competidores, você precisa se diferenciar. São 3 elementos para diferenciar. Ou se diferenciar na qualidade, ou no preço, ou na metodologia envolta narrativa. Eles vão amarradinhos. Acho que faz sentido a gente organizar dessa forma. Pensar primeiro no seu produto em si, na sua metodologia em si. Desenvolver ela e com o intuito de gerar na cabeça do lead a sensação do, cara, isso é bem pensado e é único. E o jeito de ser único é estar totalmente associado com a história do especialista e com o desenvolvimento de nomes e analogias e metodologias, com a criação de um universo narrativo para aquele metodologia, para aquele produto. Aí, fazendo isso, a gente consegue ir para o elemento de qualidade. O diferencial de qualidade ele pode ser atingido com uma transformação melhor do que os outros estão fazendo, ou com um conteúdo muito melhor, e você mostrando isso para a galera, ou com a experiência que as pessoas vão ter dentro do seu produto muito melhor, e você mostrando isso pra galera. O resultado na cabeça da pessoa é falar, isso é melhor mesmo. Então, identificar o que é percepção de valor para a sua audiência é super importante. Se você, eu quero focar em fazer a transformação que os outros players estão fazendo em 2 vezes mais rápido. Será que é isso que a galera quer? Então, vale se questionar, fazer pesquisas com a sua base para entender qual é o diferencial para você escolher isso aqui. E depois a gente parte para um diferencial de preço. Você vai se colocar abaixo do que a média faz e vai usar isso como argumento, ou você vai colocar acima do que a galera faz e vai usar isso como argumento. E aí, se for abaixo, o argumento vai ser da acessibilidade, e se for acima, vai depender do nível de credibilidade do especialista. Se a credibilidade dele já for muito alta, facilmente perceptível, você vai muito para um argumento, uma linha de narrativa de que, assim, aqui o resultado é garantido com a gente aqui, isso que vai dar certo. Essa vai ser a sensação que você vai despertar no seu lead. E se o nível de credibilidade não for tão grande, tiver outros players que tem maior, você vai para uma sensação de exclusividade e gerar isso para o seu lead. Então, olhando para o diferencial, com esses 3 pontos, a gente consegue ter clareza do que a gente vai atacar e conseguir realmente desenvolver um produto que vai ser diferente no mercado e vai ter longevidade. E é importante dizer com esse produto dentro do mercado, sendo um produto diferente e tendo principalmente esses fatores da metodologia, envolta narrativa e uma coesão entre os elementos de diferencial, você consegue fazer isso, trazer mais resultados para você em outras áreas. Na sua criação de conteúdos, você consegue criar conteúdos em que você vai mencionar esses pontos, vai mencionar a metodologia, vai mencionar passo a passo, vai mencionar histórias, analogias, ferramentas, nomes que você deu para o propósito do seu curso, e aí o seu conteúdo começa a fazer sempre menção a um produto que é o quê? É pensado, é único, é melhor. E aí o seu conteúdo começa
a ser um conteúdo de quem realmente tem um produto bom e diferente. E aí a audiência que você vai gerar vai ser muito mais qualificada. E, consequentemente, se a audiência é mais qualificada, você não é tão dependente de um custo por lead, da captação de um público frio. E isso tem tendências a você conseguir ter um negócio com muito mais longevidade. Beleza? Espero que o conteúdo tenha sido útil e que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda aí, comenta, chama no direct e a gente troca ideia. Um abraço.